Você está no canal Shaolin Japão, aqui é Márcio falando com você mais uma vez, seja muito bem-vindo. Estou aqui para lhe passar as últimas informações sobre o coronavírus no Japão. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2020. Aqui no Japão são 22 horas e 6 minutos neste momento. Então não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas. Deixe seu like ou seu dislike, como você achar melhor. Então vamos às notícias. O que eu tenho que passar para vocês hoje são as atualizações dos números de pessoas infectadas no Japão e também no mundo, por que não? Eu não sei até que ponto a notícia brasileira, no Brasil eles estão dando ênfase a esse assunto, mas aqui no Japão a coisa não está fácil. Estamos cada dia com um número maior de vítimas e de pessoas supostamente contaminadas pelo tal vírus. O pânico, o medo de sair na rua, ir a hospitais, ir aos supermercados fazer compra, está realmente começando a tomar conta de muita gente. Então deixa eu atualizar aqui para vocês algumas informações. O número atualizado do coronavírus no Japão e no mundo no dia 16 de fevereiro de 2020. Somente no Japão, no navio de cruzeiro Diamond Princess, novos 70 passageiros fizeram o teste e deu positivo para o coronavírus. Como eu já venho dizendo há algum tempo, para mim, todos os que estão neste navio já estão condenados. Não à morte, mas sim a pelo menos serem infectados pelo vírus. É bom lembrar que alguns países já estão trabalhando, por exemplo, o Canadá, a França, já estão trabalhando para que seus conterrâneos sejam retirados desse navio e voltem em segurança para os seus lares. E isso, para mim, na minha humilde ótica, meu humilde ponto de vista, isso é uma aberração, tá? Para mim isso daí é querer espalhar mais do que já está. A gente ainda não sabe quais são as medidas que o governo japonês vai tomar, de que forma que ele vai liberar as pessoas, se vão fazer exames antes de que essas pessoas sejam liberadas ou não. Porém, sabemos que no dia 19, daqui a 3 dias, as pessoas serão liberadas. Desses 3.700 passageiros e tripulantes que estão nesse navio, uma porcentagem muito pequena passou pelos testes e fizeram os testes para ver se estão contaminados ou não. Então, resta saber se os demais que não fizeram os testes têm possibilidade de estarem contaminados ou não. Mesmo assim, vão ser liberados. Supõe-se que pelo tempo que estiveram em quarentena, se não apresentaram nenhum sintoma, é porque não deverão apresentar mais. Porém, é bom lembrar que dia após dia, as contaminações e os sintomas da doença estão aparecendo. Ou seja, pelo tempo que estava lá, ou já deveria ter aparecido todo mundo, ou não deveria aparecer mais novos casos, mas continua aparecendo pouco a pouco, o que é muito estranho. Então, foi divulgado hoje aqui em Tóquio que a China divulgou neste domingo, dia 16, que foram registradas outras 142 mortes, aumentando para 1.665 o número total de vítimas fatais no país. O total de infecção na China subiu para 68.500, após um surgimento de 2.009 novos casos, segundo a emissora NHK. Ao mesmo tempo, o Ministério de Saúde do Japão informou que outros 70 passageiros e tripulantes do navio cruzeiro Diamond Princess em quarentena no porto de Yokohama foram diagnosticados com o coronavírus, depois de já ter sido divulgado os 67 no dia anterior, ou seja, no sábado, dia 15. O número total de coronavírus no navio sobe para 365 pessoas. O surto do coronavírus ainda é uma emergência para a China e é impossível dizer para onde a epidemia vai se expandir, confirmou no sábado Tedros, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Tedros disse na conferência de segurança em Munique que sente-se encorajado pelas ações da China para desacelerar a disseminação do vírus, que ainda está preocupando com o aumento do número de casos. Autoridades francesas informaram no sábado que um turista chinês infectado com o coronavírus morreu na França, tornando-se a primeira fatalidade na Europa e a quarta fora da China continental.
passageira infectada. Uma norte-americana de 83 anos, que era passageira de um navio de cruzeiro que atracou no Camboja, testou e deu positivo para o novo coronavírus ao chegar na Malásia, disseram as autoridades de saúde no sábado. A mulher veio do Camboja para a Malásia na sexta-feira, juntamente com 144 pessoas no navio, informou o Ministério de Saúde da Malásia, em comunicado. O marido dela apresentou resultado negativo para o coronavírus. O MS Westerdam atracou no porto da Camboja na quinta-feira, depois de ter sido recusado por 5 países por receio de que os passageiros estivessem com coronavírus. O Westerdam, transportando 1.455 passageiros e 802 integrantes de tripulação, passou 2 semanas no mar. Os passageiros foram testados regularmente a bordo e no Camboja, que também testou 20 dos seus tripulantes, mas nenhum deles apresentou o coronavírus. O número do coronavírus no dia de hoje, 16 de fevereiro de 2020, é o seguinte. No Japão, são 355 pessoas confirmadamente infectadas dentro do navio que está atracado no porto de Yokohama. Tem um funcionário do departamento de saúde, um funcionário que fez os transportes das pessoas infectadas, 13 infectados entre as pessoas que foram retiradas da China, 16 infectados entre turistas chineses que visitaram o Japão ou pessoas que tiveram contato com eles, 10 pessoas, incluindo 5 taxistas relacionadas àquela festa de comemoração de começo de ano que os taxistas fizeram, uma taxista mulher lá em Okinawa, 5 pessoas relacionadas com o hospital lá em Wakayama, um homem internado está em estado grave em Tóquio, um homem infectado em Chiba, 2 pessoas, um casal, infectado em Aichi, um homem infectado em Hokkaido e uma morte que ocorreu em Kanagawa, somando um total de 408 pessoas. Lembrando que, se temos um infectado em Hokkaido e um infectado em Okinawa, o país está de ponta a ponta com pessoas infectadas. Na China, sobe para 1.665 o número de mortos, um aumento de 142 fatalidades de um dia para o outro. 68.500 são o número de pessoas infectadas e são 2.009 o número de novos casos que surgiram em apenas um dia. No mundo nós temos 72 casos na Singapura, 56 casos em Hong Kong, 34 casos na Tailândia, 28 na Coreia do Sul, 22 na Malásia, 18 em Taiwan, 16 na Alemanha e no Vietnã, 15 na Austrália e Estados Unidos, 11 na França, 10 em Macau, 9 na Inglaterra, 8 nos Emirados Árabes, 5 no Canadá, 3 na Índia, Filipinas e Itália, 2 na Rússia e Espanha, 1 no Nepal, Camboja, Sri Lanka, Finlândia, Suécia, Bélgica e Egito, somando um total de 763 casos, já somado os 408 casos que estão no Japão. O crédito dessas informações é da Halt, publicado pela revista Alternativa. A China está muito preocupada pelo número crescente e descontrolado de pessoas que trabalham com saúde dentro da China que deveriam estar protegendo a população e estão morrendo por causa do coronavírus. O coronavírus infecta mais de 1.700 profissionais de saúde na China. Dentre eles, 6 morreram. Japão, China e Coreia do Sul vão se unir para combater o coronavírus. Um acordo parece que está sendo formado entre esses 3 países para ajudarem e apoiarem a China no que for preciso com relação a dinheiro, hospitais, materiais hospitalares, entre outros. As negociações ainda estão sendo feitas entre os ministérios de saúde de ambos países.
Em Haiti foram registrados 6 novos casos, incluindo a de um médico. Lembrando que um funcionário foi diagnosticado com o vírus, já falei isso no vídeo de ontem, e ele viajou a trabalho para Haiti e voltou de trem-bala. Assim sendo, já aparecem agora as primeiras pessoas infectadas, inclusive o médico. Mais 6 casos de coronavírus foram notificados no Japão neste domingo, dia 16, sendo 5 em Tóquio e 1 em Haiti, informou a emissora NHK. O número total de infecções no país subiu para 414. Em Tóquio, 3 casos estão relacionados à festa de confraternização que aconteceu envolvendo 80 pessoas e a agência de táxi. Entre os novos infectados estão um taxista, um familiar de um motorista diagnosticado anteriormente e um médico que teve contato com uma enfermeira que esteve na festa e que testou positivo para o coronavírus. O médico e a enfermeira trabalham no hospital Mikata Soko, em Tóquio, e as autoridades estão tentando identificar os pacientes que eles atenderam nos últimos dias. O número de casos relacionados a esta festa subiu para 13, incluindo 6 motoristas de táxi. A sogra do primeiro motorista infectado morreu em Kanagawa no dia 13 após ser diagnosticada com pneumonia causada pelo coronavírus, tornando-se a primeira vítima fatal do Japão. Outros casos registrados na capital japonesa não têm relação com a festa de confraternização, segundo um porta-voz do governo. Os infectados são um homem assalariado, de idade na faixa dos 30 a 40 anos, e um motorista particular na faixa etária de 60 a 70 anos, que mora em Saitama, mas fez os exames em Tóquio. Esse assalariado foi aquele que fez a viagem para Haiti, na cidade de Nagoya, em Haiti. Um homem com idade entre 60 e 69 anos, residente na região de Owari, província de Haiti, foi diagnosticado com o coronavírus neste domingo. Ele é amigo de uma mulher infectada que viajou com o marido, também portador do vírus, para o Havaí. No sábado, dia 15, o homem teve febre de 38 graus e procurou um médico. Ele foi submetido a exames e foi constatado que ele estava infectado com o coronavírus. A mulher fez o teste no sábado, um dia após do marido, e também foi diagnosticada com o novo vírus. O casal reside em Nagoya e esteve no Havaí entre o dia 28 de janeiro e 7 de fevereiro. O homem começou a ter febre durante a viagem, em 3 de fevereiro. Agora é engraçado, durante a viagem que ele já estava lá no Havaí, né? Então quer dizer, quando ele voltou para o país, provavelmente ele já estava infectado e essa aeronave também já deve estar totalmente contaminada. Por quê? Todo mundo sabe que um voo de 8, 10, 12 horas, a pessoa não aguenta ficar sentada só na sua poltrona. Ele levanta, ele vai no banheiro, ele toca nos bancos de que eles vão passando entre um banco e outro. Para quem nunca andou de avião, é a mesma coisa que andar de metrô. A mesma coisa que andar de ônibus. Tem a fileira, tem os bancos, você vai tocando nos bancos quando você quer ir para o banheiro, quando você quer andar, quando você quer ir em algum lugar. Porque não é fácil você ficar sentado 7, 8 horas, ou até mais, né? No Brasil, a gente pega aí umas viagens que chega a dar 36 horas de viagem, já somando o tempo de espera nas escalas. Mas é muito, 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 muito cansativo. Também neste domingo, o Ministério de Saúde do Japão informou que outros 70 passageiros e tripulantes do navio cruzeiro Diamond Princess em quarentena no porto de Yokohama foram diagnosticados com o coronavírus. O número total de casos do navio subiu para 355 e todos foram transferidos para hospitais especializados, inclusive os assintomáticos. 19 estão em estado grave. Informação da Reuters. Agora eu vou passar para vocês aqui o número de coronavírus no Japão. O total são 414 casos. Teve um aumento aí significativo. O que me chama a atenção é que no sábado tivemos 67 casos confirmados dentro do navio. E de repente em 24 horas tivemos mais 70 casos, ou seja, isso termina dando uma porcentagem aí mais de 100% do que já estava contaminado, passou a ter os sintomas do vírus. Aliás, foi confirmado que estão com o vírus.
Então, como eu venho dizendo, esse navio para mim já está todo mundo contaminado. É uma besteira tremenda tentar vir buscar eles, tentar tirar eles dali. Teria que ser feita uma faxina, desinfetar esse navio, né? E a unidade de saúde entrar já fazendo uma desinfectação do navio e ao mesmo tempo que já vai fazendo os exames e o tratamento das pessoas que estão ali em quarentena. Só que o que acontece? Dia 19 agora, daqui a 3 dias, já vão ser liberados as pessoas que estão lá em quarentena e alguns países já estão aí como França, Canadá e Hong Kong vão trazer navios e aviões para buscar os seus que estão dentro do navio. Isso, Estados Unidos também, né? Então 38 americanos que estão dentro do navio. Isso também vai fazer com que propague mais e mais ainda esse vírus em todas as partes. O Comitê Olímpico Japonês e o COI discutiram numa reunião de 2 dias, onde o Comitê Olímpico Japonês, como sempre, cabeça dura, não tem jeito, disse que não vai mudar uma única vírgula no calendário das atividades da Olimpíadas e Paralimpíadas. O COI está com medo, é claro, porque isso é óbvio, mas terminaram desviando o assunto, dizendo que vão discutir sobre os gastos e transtornos que vão ocorrer com a mudança da maratona e da caminhada atlética para o estado de Hokkaido, tirando a Olimpíada do seu patamar, da sua forma original de ser feita, que é uma cidade que faz a Olimpíada, e agora eles estão querendo fazer não só com uma cidade, mas com um país inteiro aí. Depois que a FIFA fez aquele negócio de Coreia e Japão, né? Parece que agora o Japão quer dar o troco pro mundo e também falar que eles também mandam. Então tem que ser Tóquio e Hokkaido, vai ser as 2 sedes das Olimpíadas de 2020. Vamos ver o que vai dar. Bom, gente, então o que eu tinha para passar para vocês é isso. Hong Kong não. O Japão está aí fazendo acordos com a China e já fechou um acordo com a Coreia do Sul para eles poderem trabalhar junto para poder ver se consegue parar esse vírus aí. Agora, o tempo nos dirá o que vai acontecer daqui para frente. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu tenho certeza que a mídia no Brasil não está falando, é que está tendo uma movimentação muito grande nas plataformas de lançamento de míssil da Coreia do Norte. Não sei se vocês já ficaram sabendo ou não, se eu mesmo já postei algum vídeo falando sobre isso ou não, que depois que o Trump deu dinheiro para o gordinho maluco, ele já disparou mais 3 a 4 vezes mísseis para o lado do território japonês. Nenhum deles atingiu o território japonês em si, mas foram lançados novamente para essa direção. Então, gente, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã, se Deus quiser.